Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi. Aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails com as suas dúvidas, com as suas crises existenciais, com coisas que vocês acham que eu ou a galera aqui dos comentários pode te ajudar e nós damos o nosso melhor para resolver o seu problema. Nem sempre dá certo. Se você quer aparecer aqui no Pare de Mimimi, manda um e-mail para mimimi@gabifadel.com e vamos para o primeiro e-mail. Olá, Gabi, o meu nome é Camille e eu tenho 22 anos. O meu mimimi é o seguinte, eu resgatei uma gatinha preta de uns 3 meses e acabei doando para minha prima. Na casa dela moram os pais, ela e 2 irmãos. Também comecei a trabalhar lá, já que a casa abriga um pequeno escritório da empresa da mãe dela. Como eu trabalhava lá de segunda a sexta, consequentemente, eu via o que acontecia dentro da casa. Algo que começou a me deixar muito irritada era a reação deles com o comportamento da gatinha. Por ser de rua, ela tinha o costume de subir na mesa e entrar no lixo procurando comida, ainda com aquele instinto de sobrevivência. O pai da minha prima me contou que, às vezes, dava cuscuz com sachê ou arroz e caldo de carne para a gata, ou seja, acostumava ela com comida humana. E quando ela subia na mesa, quase todo dia, batiam nela para fazê-la descer. Para deixar claro, não era aquele tapinha leve que se dá em cachorro ou gato que eles gostam no bumbum. Era um tapa forte que fazia ela voar da mesa para o chão. Expliquei várias vezes que ela não entendia o motivo da agressão, que não era necessário e que era preciso ter paciência, já que ela era filhote e estava se adaptando. Mesmo falando, não me escutaram. Então, um dia, assim que meu expediente acabou, peguei ela escondida e fui embora. No dia seguinte, eu conversei com eles. Muito mais por insistência da minha namorada, porque eu já sabia que ia dar confusão, e propus um acordo. Eu devolveria a gata se parassem de bater nela. Me responderam apenas, bater é educar, e que iam continuar batendo sim. Além disso, a irmã da minha prima forçava a gatinha a chegar perto da cachorra da casa, e ela ficava visivelmente assustada. Também falei sobre isso, mas eu fui ignorada. Resultado, eu fui expulsa de lá e demitida. Mas consegui um lar pra gatinha com uma gateira de verdade, e isso me deu paz. Fiz tudo por me sentir responsável por ela. Afinal, fui eu que a resgatei e coloquei naquele ambiente. Só que eu queria que ela tivesse um lugar onde ela fosse bem tratada. Me chamaram de ruim psicopata, entre outras coisas. A única parte que realmente me doeu foi a minha prima, pra quem eu doei. Ela tem 15 anos, nunca vi ela levantar a mão pra gata, tem um coração mole, mas não tem voz naquela casa. É isso. Estou errada por ter tirado a gatinha de lá? Amo seu canal. Beijos. Menor que 3. Olha, eu acho que os meios talvez não tenham sido dos melhores, né? Afinal, você roubou a gata. Mas será que não é justificável pelo fim? Que, pô, a gata tava apanhando e tal, né? E aí é foda mesmo. Não é jeito de se tratar um bichinho. Sei lá, eu meio que aprovo, tá? Apesar de que também, tipo assim, aí você foi demitido porque você roubou a gata. Também faz sentido, sabe? Tem consequências. Mas eu não acho que você tá errada, mas as ações têm consequências, sabe? E aí, sim, paciência se eles não gostaram. Tem coisa que a gente faz às vezes e que é isso mesmo, sabe? As pessoas não vão gostar, elas também não têm que gostar. Eu acho que eles, assim, faz sentido, não tô justificando, mas faz sentido eles não entenderem, porque é uma mentalidade diferente, é um tipo de gente que pensa diferente. E aí eu acho que faz sentido eles acharem você meio doida. Eu acho que faz sentido você tirar a gata também, tá? Eu acho que tudo que aconteceu meio que como deveria acontecer, sabe? E é isso, você não parece estar chateada de ter sido demitida. Que bom, arranje outro emprego então, sabe? E é isso, a gata tá ótima agora. Você botou a gata num lugar melhor, a gata vai ter uma vida muito melhor. Assim, acho que só tem coisas positivas aqui, com exceção de você ter perdido seu emprego, né? Mas assim, vamos deixar aqui uma coisa aqui nesse vídeo. É que assim, gente, ó, essa coisa de pegar animal e tal que tá sendo maltratado, tem que fazer com cuidado, tipo, tem que conversar com o advogado. Eu sei que no seu caso não vai dar em nada, porque é sua família e tal, né, enfim, não vai dar em nada, mas caso você seja uma pessoa que veja um animal em casos de maus tratos e tal, faz as coisas com cuidado. Existem jeitos, sim, de tirar o animal de uma situação de maus tratos, porque existem leis pra isso, mas tem que ser feito de acordo, né, dentro da lei pra você também não ser processado, não se fuder por causa disso, né? Só faça essas coisas com cuidado. Não roube animais aleatoriamente. A não ser que você saiba que não vai dar em nada. Tipo, pior que pode te acontecer você perder o seu emprego. Oi, Gabi, esse e-mail vai ser bem longo. Desculpa aí, mas eu tô desabafando coisas que eu nem sabia que eu tava sentindo.
O meu nome é Dê, eu tenho 20 anos e absolutamente não sei o que fazer da minha vida sem me decepcionar, sem decepcionar os outros ou prejudicar ninguém. Minha história é a seguinte: eu sou filha única de um casal interracial. Até aí, ok, bem comum no Brasil. Porém, no meu caso, a realidade a qual os meus pais tiveram e, consequentemente, a cor de pele deles, influencia muito em todo esse rolê. O meu pai é branco, extremamente bem-sucedido, veio de clássica família classe média de imigrante brasileira, fez medicina na melhor faculdade do país, passando praticamente direto, tem TCC, mestrado, doutorado e o cacete é 4. Até aí você pode imaginar que a pressão que eu sofri a vida toda tenha vindo dele, mas muito pelo contrário. A mera existência dele e a meta invisível de cumprir essas expectativas existem, mas ele nunca diretamente me pressionou. Já a minha mãe, ela é uma das pessoas mais fodas que eu conheço. Uma mulher preta, nascida e criada na favela, ralou muito para conseguir pagar a faculdade, a primeira da família a fazer, ao mesmo tempo que colocava comida na mesa e basicamente ajudava a criar os irmãos. Ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Admiro demais o tanto que ela teve que lutar para chegar aonde chegou. Conhecer o meu pai e estarem casados até hoje. Porém, ela não consegue entender que a minha realidade não é a dela, nunca foi e espero que nunca seja. Eu nasci branca, surpreendentemente muito branca. E pelo racismo ter permeado a vida da minha mãe por completo, ela não consegue enxergar que para eu atingir o mínimo de sucesso, infelizmente, eu tenho que fazer menos esforço do que ela fez. Infelizmente não, né? Felizmente, tipo, pra você. Felizmente, você tem que fazer menos esforço, como deveria ser para todas as pessoas. A pressão que ela sempre colocou em mim de que eu preciso me esforçar sempre, o tempo todo, até a exaustão, é insuportável. Tudo na hora que eu acordo, a hora do dormir, era uma cobrança para eu melhorar o meu futuro. Desde pequena, ela tentava realizar os sonhos da infância dela por cima dos meus, eliminando quaisquer possíveis e prováveis sonhos que eu simplesmente parei de ter. Eu parei de sonhar muito nova, porque eu sempre soube que ela estaria com alguma expectativa nova para eu suprir, um sonho dela para eu cumprir no lugar. Com isso, chegamos no problema que eu estou vivendo hoje. Com 20 anos, eu não sei sonhar, imaginar possibilidades para mim. Passei 2 anos tentando entrar em uma faculdade de medicina porque o seu pai já deixou tudo pronto para você e era o meu sonho fazer esse curso. Sendo que eu odeio química e por mais que eu realmente goste bastante da área, parando para refletir, cara, eu não sei se eu quero isso não. Por ter notas altíssimas, porém, lógico, nunca o suficiente para alcançar o que meu pai alcançou, eu resolvi que eu precisava começar uma faculdade porque todo mundo estava fazendo. Portanto, eu precisava fazer também. Minha mãe não aguentava mais ter uma filha que não trabalha e nem estuda de verdade. E, meu Deus, eu odeio a faculdade. Sendo que não é nem o curso. Eu amo humanas e geopolítica. E sério, as aulas, em sua maioria, são incríveis. Mas a vida acadêmica, um porre. 4 meses e eu não aguento mais ler artigo e fazer seminário. Juro, porque as pessoas voluntariamente submetem a isso. A área é que a única coisa que eu tenho certeza é que eu quero viajar o mundo. Ver gente. Não ter mais expectativas. Explorar e ver tudo o que há de bom. Mas como? Estou obcecada pela ideia de ser comissária de bordo. Não tem a parte acadêmica chata, viaja o mundo de graça, conhece pessoas sem se apegar. Eu tenho um problema em manter amizades duradouras. Tópico para outro e-mail. Nossa, que red flag sua, hein? Essa parte aí, hein? Nossa, uma puta red flag. E ainda ganha um bom dinheiro para se sustentar. Porém, como eu viro para os meus pais e digo isso? Como eu ouso falar que talvez eu não queira ter uma faculdade, que, no fundo, um diploma que eles lutaram tanto para eu ter, estudei em uma das melhores escolas particulares do país, eles se matavam para pagar essa mensalidade, não importa tanto para mim. Eu só quero ser feliz por uma vez. Mas como fazer isso sem ficar triste por decepcionar quem eu mais amo? Eu me sinto um fracasso o tempo todo, todos esperam algo de mim. A família do meu pai, o segmento de um legado e da minha mãe, uma doutora, o sinônimo de um futuro bem-sucedido. Esperanças essas que não vão ser atendidas abrindo e fechando portas de aviões, vivendo cada dia em um lugar diferente, sem um diploma. O que eu faço, Gabi? Eu continuo a faculdade, talvez eu goste mais e me acostume? Tento fazer outro curso? Porque só de falar para minha mãe que eu não vou tentar no fim desse ano medicina de novo vai ser um escândalo. Procuro um intercâmbio para suprir essa necessidade gritante de viajar e ver as coisas até eu ter dinheiro e um diploma na mão para fazer o que eu quiser? Como não ser uma decepção completa? Desculpa pela Bíblia, menor que 3.
menor que 33, menor que 333. Gente, olha só, se você quer viver a sua vida, você tem que assumir que às vezes você vai decepcionar um pouco as pessoas que querem outras coisas de você, e é isso. Se você quer ser feliz pra você, você tem que assumir isso. Sinceramente, tá? Imagina que você seja maior de idade. Você não falou quantos anos você tem. Não, falou assim, tem 20 anos. Querida, você é maior de idade. Imagina que você tenha inglês, que você saiba falar inglês fluente, porque você estudou na escola X, Y, Z e tal, deve saber falar inglês. Próximo negócio aí de concurso pra Emirates que tem, você vai lá, você se inscreve, você faz o teste, nem conta pra ninguém. Aí se você passar, você fala, ó, mãe, passei, vou trancar a faculdade, vou fazer isso por uns 2 anos e aí depois eu volto. E aí você vê. Você vê se rolou. Daí se não rolou isso, porque assim, suas possibilidades de, que como você quer, né, viajar o mundo, é você pegar uma dessas, assim, tipo Emirates, tem uma outra também que contrata muita gente que também é num buraco assim, lá do Oriente Médio, que eu esqueci agora o nome. Porque se você pegar as do Brasil, se for comissária no Brasil, não vai viajar o mundo, querida. Sinto muito, tá? Não vai ser isso aí que você vai ter. Vai ficar viajando pelo Brasil, tipo Azul, sei lá, vai ficar viajando pelo Brasil. Vez ou outra você pega um voo, tipo, pra Miami, alguma coisa assim, mas não é. O que você quer é ser uma comissária de uma Emirates da vida. Então você vai lá, você faz, passa pelo processo de seleção, passou, aí você fala, eu vou trancar a faculdade, eu vou fazer isso por um tempo, pra eu viajar, conhecer o mundo, depois eu volto. E aí, se não quiser voltar, foda-se depois, entendeu? É só o que você tá falando ali pra você viver o que você quer. E não passou, aí você tenta depois outra coisa. Continua fazendo o seu curso aí, ou então pensa em fazer outro curso, ou então fala também que quer trancar a faculdade, quer fazer um au pair. Tem várias possibilidades pra você, mas o que você precisa urgentemente na sua vida é você se desprender da necessidade de agradar as outras pessoas. Já tá com 20 anos, já tá na hora, né? Assim, não vai ser feliz se continuar pra sempre. Quanto antes você se desprender da responsabilidade de deixar outras pessoas felizes e passar a viver a sua vida pra você, mais você vai ser feliz na sua vida. Oi, Gabi, espero que esteja bem. Me chamo Priscila, nome fictício, eu tenho 20 anos e trabalho em uma empresa de tecnologia no setor de atendimento. Eu iniciei na empresa como jovem aprendiz, mas com o passar dos anos consegui ser efetivada para atendente e após alguns meses eu fui promovida para líder de equipe. Foi um processo muito rápido e repentino. Eu tenho muitas habilidades, mas não tinha muita experiência, então eu fui aprendendo muito por osmose. Todo mundo sabe que a relação entre liderança e equipe é um porre, mas eu sempre tentei não deixar isso afetar, pois enquanto eu era atendente, fiz muitas amizades com a equipe e depois de líder também. Entretanto, com o passar do tempo, fui entendendo o meu papel e tendo que me responsabilizar por disciplinar a equipe. Consequentemente, as reclamações foram abalando a minha relação com as pessoas. Por sermos amigos, eles achavam que no ambiente de trabalho poderiam agir e falar o que quisessem. Mas eu parei de engolir sapo e comecei a repreendê-los. E aqui vai o mimimi. Enquanto eu tirava a dúvida de um dos colaboradores da equipe, no computador dele notificou uma mensagem. E no automático eu li. Era um grupo com o nome da empresa e uma pessoa da equipe estava fazendo um comentário debochado sobre mim. Detalhe, havia um grupo com todo mundo do setor, mas eu nunca ouvi falar sobre aquele. Fiquei furiosa, mas não expressei nada e fingi não ter lido. Por mais que eu entenda que é muito difícil manter uma relação de amizade no trabalho, estando em um papel de liderança, não imaginei que fosse viver a 5ª série de novo, que haveriam grupos secretos para falar mal de mim. Mas sabe o pior? Eles poderiam limitar a relação deles a apenas profissional. Porém, estão o tempo todo na minha frente como se nada tivesse mudado, brincando e gargalhando, como se, apesar do profissional, ainda pudéssemos ter um bom convívio. Mas é tudo baseado na facilidade. Eu esperava que houvesse comentários desagradáveis sobre mim, mas não um grupo onde todos poderiam expressar suas piores opiniões. Não paro de pensar quem deu a ideia do grupo, o que falaram, por que fingem que está tudo normal. Como acabo com essa aliança? Gabi, o que você faria na minha situação? Beijos. Menor que 3. Vamos lá, eu quero deixar aqui bem claro, antes de eu responder a sua dúvida, né, sobre o que eu faria nessa situação. Eu quero deixar muito, muito claro que eu nunca trabalhei numa empresa, num negócio corporativo, tá? Eu nunca tive um trabalho corporativo. Eu sempre fui youtuber, porque eu comecei a fazer esse canal aqui quando eu tinha, assim, era muito nova, muito, muito nova.
E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso e eu simplesmente, assim, quando eu estaria entrando no mercado de trabalho, eu já tinha um trabalho, né, que eu meio que caiu de paraquedas no meu colo. Então eu nunca tive a experiência de trabalhar no escritório, beleza? Então, assim, eu vou falar baseado no que eu acho sobre interações de seres humanos e baseado em todos os meus amigos que trabalham, de fato, em trabalhos corporativos. Se fosse eu numa posição de liderança e aí eu visse a galera meio que debochando de mim num grupo, em primeiro lugar que eu já imaginaria que tem um grupo sem mim, porque sempre tem um grupo sem alguém. Até em situações de amizade, até em situações, por exemplo, já viagem de grupo de que marca leva, por exemplo. Caraca, super normal. Tem um grupo que daí tá todo mundo com as pessoas que estão guiando a viagem, né? As pessoas que... a marca que contratou a gente, etc, etc. E aí tem um outro grupo que a gente faz no off. Que daí não tem essas pessoas, aonde a gente vai reclamar dessas pessoas. Porque é normal. É normal. E isso não significa que eu não gosto dessas pessoas. Isso só significa que, às vezes, em coisas de trabalho, a gente tem coisas pra reclamar e que a gente não vai falar ali. Eu continuo respeitando aquelas pessoas como pessoas e gostando daquelas pessoas. E eu entendo que pode acontecer o contrário. Se for eu pedindo coisa pras pessoas, né, comandando ali na situação, que vai ter gente que vai ter um problema com alguma coisa que eu pedi, alguma coisa. É claro que vai fazer um debochinho de mim em algum momento, porque é assim que funciona o mundo. Você acha que você vai estar numa hierarquia, numa posição de poder, e aí que de repente todo mundo vai super respeitar a sua posição de poder. Nós somos seres humanos, caralho. A gente vai estar sempre fazendo um debochinho de uma pessoa que tá numa posição de poder. Sempre. E você tem que engolir esse sapo e saber que é assim que a banda toca, tá? Eu tô falando que eu acho. Do mesmo jeito que às vezes até em situação de amizade. Daí daqui a pouco vai lá e rola uma tretinha e aí é feito um outro grupo que daí não tem fulano e ciclano. O mundo, ele é assim. Sim, as pessoas têm liberdade pra fazerem grupos. Principalmente se for tipo um grupo do WhatsApp. Que, foda-se, não é nem da empresa. Essas pessoas, elas têm uma relação, elas podem fazer grupos. Ah, como que eu faço pra acabar com essa aliança? Você não faz, você não acaba com a aliança. Você não quer, num ambiente de trabalho... Olha, eu falando aqui um monte de coisa de ambiente de trabalho, nunca trabalhei. Beleza, quer dizer, trabalho. Nunca trabalhei, foda-se. Você não quer um ambiente de trabalho fazer com que as pessoas não tenham entrosamento. Elas têm que estar... É melhor que as pessoas estejam gostando de estar no trabalho, que elas estejam entrosadas, que elas tenham um grupo off, que elas se dão bem. Cara, assim, sinceramente, assume a posição de que você tá na liderança, que você é, às vezes, a vilã do bagulho e que essas pessoas estão todas unidas. É muito melhor para um ambiente de trabalho. Você acha o quê? Que, assim... Agora, o que eu acho que pode ser feito é, assim, tentar falar de um outro jeito, né? Repreender as pessoas de um outro jeito. Sinceramente, é só um trabalho. É o quê? Você faz atendimento ao cliente? Eu já esqueci agora. Ninguém vai morrer também, sabe? Com essas coisas. Então, de ser uma pessoa mais de boa. Mas, sinceramente, daí alguém vai arranjar outro motivo pra debochar de você. Vai ter sempre. Vai sempre acontecer. Assim, particularmente, eu acho que é assim, meio que... Se não tiver passando do limite, é óbvio que a gente vai ficar chateado com certas coisas. Né? Uma pessoa próxima de mim descobriu que tava também numa posição, assim, de liderança do grupo e descobriu que uma galera do trabalho tava fazendo umas piadas muito pesadas, assim, falando que era, tipo, enfim, militar e tal, não sei o quê. E essa pessoa ficou muito chateada, que ela era uma pessoa muito rígida no trabalho, cobrava muito. E aí, assim, quando a gente sente que o deboche, né, sai um pouco do ponto, faz sentido a gente ficar chateado, e aí pode, né, falar alguma coisa, tipo, eu vi, né, gente, poxa, não achei legal e tal, mas sempre terá alguém pra debochar de uma pessoa em posição de liderança do trabalho. Não gostou, não esteja na posição de liderança. É sempre assim. Sempre assim. Eu acho que é uma grande utopia achar que você vai ser uma chefe que todo mundo vai gostar e aplaudir como chefe. Não significa que as pessoas não gostam de você como pessoa, sabe? Que elas não têm carinho por você. Não significa. É o que eu acho, mas, de novo, eu, em primeiro lugar, sou uma pessoa que não leva as coisas tão pro lado pessoal. E, em segundo lugar, eu nunca trabalhei. Então é difícil, né? Mas eu ia falar assim, paciência.
né? Paciência, desde que eu não fique super ofendida com alguma coisa que você falou, e também se eu ficar super ofendida, vou me perguntar por que eu fiquei tão ofendida. Mas se eu não ficar super ofendida, foi só um debochinho de mim, paciência, né? Paciência, é o preço que a gente paga pelo contra-cheque da liderança, entendeu? Mas eu tô bem curiosa de ver os comentários disso aqui. Porque pode ser que tenha muita gente discordando de mim agora. Porque eu, de novo, nunca trabalhei numa coisa corporativa, né? Então, curiosa de ver os comentários. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!